Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Pesadelo Sem Fim, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Eu sei que é algo muito pesado para ser dito, mas existem alguns filmes que são tão ruins, tão fracos, que fica difícil de acreditar que esses filmes receberam o sinal verde para serem produzidos. No caso desse O Pesadelo Sem Fim, não dá para aplicar integralmente essa lógica, até porque é um filme baseado em um jogo que se tornou uma franquia de games e que tem uma base de fãs bastante consolidada. Só que por mais mercadológicos que sejam os interesses por trás dessa produção, ela não consegue esconder as suas limitações, por mais que exista alguns esforços para construir uma mitologia que sirva de motivação mínima para os eventos dessa narrativa, que na verdade é uma bagunça. Mike, interpretado por um Josh Hutcherson perigosamente canastrão, é um jovem traumatizado que vem sofrendo com constantes pesadelos, desde a sua infância, decorrentes do desaparecimento do seu irmão por conta de um episódio eventual de negligência protagonizado por ele. Enfrentando algumas crises de raiva e correndo o risco de perder a guarda da irmã mais nova, interpretada pela jovem e inexperiente Piper Rubio, ele aceita o emprego de vigilante noturno de uma pizzaria desativada que guarda alguns segredos em seus galpões abandonados que vão muito além de um grupo de animatrônicos que são mais perigosos do que indicam as aparências. O roteiro de O Pesadelo Sem Fim é escrito a seis mãos, sendo que um par delas é da diretora Emma Tammy, e você percebe que existe um certo esforço para trazer uma série de elementos que serviriam para dar um pouco mais de legitimidade e profundidade dramática ao personagem Mike. Nesse pontapé inicial da premissa, é um clichê atrás do outro, mas são elementos que servem para a motivação básica do personagem. Mas a partir do momento que o filme precisa funcionar através da criação de suspense e terror, você nota que a produção passa a se escorar nas muletas mais preguiçosas do gênero, especialmente sustos e pesadelos. Aliás, aqui o pesadelo exerce uma finalidade fundamental para a construção da narrativa, como se fosse um flashback coreografado que serve de guia de respostas para os principais questionamentos do Mike. Só que esse recurso já é tão preguiçoso por si só que as tentativas do roteiro de conferir alguma certa lógica aos conceitos do controle de sono e dos sonhos do personagem central se tornam ainda mais ofensivas. Já a diretora Emma Tammy se coloca como uma realizadora muito medíocre ao encontrar soluções pouco criativas para criar alguma tensão, desde a sequência de abertura, no momento de maior carnificina da obra e no clímax para lá de frágil, quase sempre apoiados por uma fotografia sombria que serve mais para esconder e para alcançar uma classificação indicativa mais branda para o filme. O fracasso do projeto fica ainda mais evidente quando os realizadores não tiveram a capacidade sequer de justificar a necessidade das 5 noites indicadas pelo título original, já que em boa parte da narrativa, o Mike vai ao seu trabalho simplesmente para dormir. E a interação entre os personagens com as tais criaturas animatrônicas só torna o apelo da história ainda mais frágil, seja pela sua justificativa sobrenatural maligna e estúpida, ou por conta das inúmeras conveniências que existem para legitimar a mitologia do filme, envolvendo negligência de uma polícia incompetente e os propósitos do vilão principal que não são nada convincentes, fora a própria subtrama familiar que é carregada de pieguice. O Pesadelo Sem Fim, ou Five Nights at Freddy's, é um filme tão deslocado da realidade, inclusive da sua própria, que é limitada por conta do número reduzido de personagens e de qualquer pretensão para qualquer tipo de gênero cinematográfico, que a produção tenta se justificar como sendo uma espécie de filme de terror feito para crianças. Ou seja, o filme não tem a capacidade de agradar a um público mais maduro e exigente, mas também não consegue acessar o seu público-alvo que não tem fácil acesso a esse tipo de produção, exceto os fãs dos jogos.
É muito pouco para uma adaptação cinematográfica, é um típico filme café com leite que tenta ser inofensivo, mas que consegue ser ruim o bastante para não passar despercebido. He's coming. Então, essas foram as minhas impressões sobre O Pesadelo Sem Fim, ou Five Nights at Freddy's. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.